Feliz sábado. Cadê a Lucinha, a Andréia? Estão maquiadas hoje? Brincadeira, né? Eu acho que hoje não vai ter choro, tá? Digamos que eu tenha adaptado um pouco um novo modelo aqui da minha mensagem, até uma linha que até então eu acho que eu não tinha seguido nos meus sermões, mas eu tenho certeza que, de qualquer forma, o nome de Deus vai ser exaltado e essa mensagem é para Ele com toda certeza. Seja muito bem-vindo também, você que nos acompanha de casa ou que em algum momento vai ver esse vídeo gravado através das redes sociais, que você se sinta abraçado por cada um de nós e tenha certeza que Deus te ama e está sempre do seu ladinho aí, embora muitas vezes não pareça, né? Ele está em silêncio até. Eu tinha solicitado um louvor para a Letícia, mas não era muito conhecido, o silêncio de Deus, né? Aí eu falei, você acha que esse aqui não é muito conhecido, vamos deixar para um outro momento. Mas às vezes aparece, né? Parece que Deus está em silêncio, que a gente está sozinho nesse mundo onde tudo de mal acontece. E a mensagem dessa manhã, ela vai um pouco aqui nessa linha mesmo, né? Se a gente olhar pro mundo como um todo, você vê o tempo inteiro, né? Explodindo notícias. Começou uma guerra entre país X e Y. Outra guerra simultaneamente está acontecendo em outro lugar. Alguém entrou numa escola e matou uma porção de gente. Uma tentativa de assalto frustrada acaba em morte. São muitas e muitas notícias ruins. Fome, perseguição. Até agora vocês estavam aqui na frente falando, né, sobre o Quebrando o Silêncio, que vai ser sobre a questão da violência digital. O William no vídeo cita a questão de um homem, né, embora tenha toda aquela imagem dele quase como fosse uma questão infantil, mas por trás disso ganhando dinheiro à custa da imagem de crianças e adolescentes, né? Então são muitas e muitas coisas ruins que acontecem o tempo todo, e enquanto a gente está aqui dentro da igreja para escutar a palavra de Deus, lá fora tem mais coisas ruins acontecendo, né? E se a gente parar para pensar que esse sofrimento, ele não é só nesse passado recente. Isso acontece muito, mas muito tempo atrás, né? Antes mesmo de pensarmos ou sonharmos em existir, já estava acontecendo. E quando a gente pensa nisso, a tristeza ela aperta mais um pouquinho dentro do nosso coração. E a Bíblia ela traz para a gente vários casos nesse sentido, né? E eu vou falar de alguns poucos aqui, vou comentar rapidamente. Por exemplo, em Êxodo, crianças hebreias que foram jogadas no Rio Nilo. Imagina a cena. Bebês e bebês sendo jogados para morrer afogados dentro de um rio. Isso aí é para acabar com o coração de qualquer pai, avô, tios, até para qualquer um, né? A não ser que a pessoa ela tenha um coração muito frio e tá com a humanidade dela desligada, ela não vai sentir um sofrimento com relação a isso, mas em grande maioria as pessoas sofrem com uma notícia dessa, né? Segundo Samuel, um bebê morre pelo pecado de Davi, uma criança inocente que pagou a consequência do pecado de seu pai. Herodes, que manda matar todas as crianças em Belém para tentar evitar que o Messias nascesse, com medo de que perdesse o seu trono terrestre, quando na verdade não era isso que Jesus vinha buscar, né? Tanto que muitos se equivocaram
e deixaram de receber o Filho de Deus porque tiveram uma má compreensão, né? Então você vê que até a má compreensão dos sacerdotes, ela era tão maléfica porque eles influenciavam o povo, que não reconheceu o Cristo quando chegou, influenciou o rei a cometer uma atrocidade dessa. Por quê? No entendimento deles, viria um Salvador, um Messias, que seria rei, mas terrestre, que derrubaria aquele reino, que se estabeleceria sobre a terra como um império muito forte, mas não, né? Então, mais uma vez, crianças inocentes são assassinadas pela maldade. João Batista decapitado pelo capricho de uma dança. Faz sentido esse tipo de coisa, né? Qual a explicação? Não tem explicação para que essas coisas aconteçam. Não faz muito sentido para a gente, né? É verdade que em cima de tudo isso, de todo esse cenário que eu descrevi até agora, seja das maldades que acontecem nos tempos atuais ou no passado recente, ou as coisas que aconteceram muito lá atrás e coisas que talvez a gente não está relatado na Bíblia, a gente nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar de cada atrocidade que aconteceu, né? E a verdade é que existe uma pergunta que ecoa desde o tempo do Éden. E essa pergunta, ela dá título ao sermão dessa manhã. E essa pergunta é: se Deus é amor, por que existe dor? Parece meio controverso, né? Se Deus é amor, por que existe dor? Eu acredito que quando a gente olha para dentro da nossa igreja, pessoas que estudam, que estão o tempo inteiro em contato com a palavra de Deus, muitos já têm uma compreensão, digamos assim, do porquê, né? Dessas dores e tudo mais. Mas a gente sabe que tem muita gente aí fora se fazendo essa pergunta e muitas vezes acusando Deus de ser um Deus tirano por conta dessas coisas que acontecem, né? Eu acredito também que alguns saibam, mas outros acreditam que não. Mas a teologista adventista, ela dá um nome para um estudo que procura entender justamente esse questionamento. Entender o porquê que existe dor se Deus é amor. Por quê? Não faz todo sentido. E a teologia, ela busca entender isso aí e ela deu um nome para esse estudo específico que se chama Teodiceia. Teodiceia é o nome do estudo específico dentro da teologia que busca entender por que existe dor sendo Deus amor, né? E essa palavra teodiceia, que tem origem em duas outras palavras que derivam do grego, são formadas das duas seguintes palavras, né? Theos, que significa Deus, e dik, que significa justiça. Então, teodiceia é a junção dessas duas palavras, né? Que traduzidas são Deus e justiça. Mas elas têm um significado, né? Essa palavra teodiceia, ela tem um significado mais específico, que significa justificar Deus diante da existência do mal. A teodiceia tem esse intuito, justificar Deus diante da existência do mal. E aí a teodiceia, logicamente, ela tem alguns passos para a gente poder, ela vai caminhando até a gente poder entender o porquê de tudo isso, né? E o intuito desse campo, desse estudo, é mostrar que o sofrimento, ele não é evidência da ausência de Deus. O sofrimento não é ausência não é evidência da ausência de Deus, mas na verdade é uma janela que a gente precisa olhar para compreender um conflito muito maior do que as nossas dores terrestres que está acontecendo há muito tempo e segue até hoje, né? Eu gostaria de convidar vocês a ir até Romanos 8, 22.
Antes da gente ler, fazer mais uma breve oração. Querido Deus e Pai, nesse momento agora, Senhor, vamos abrir a Tua santa palavra. O Senhor abre o nosso entendimento, Pai. Que cada palavra aqui lida ou dita possa ser entendida completamente, Pai, por nós. De modo que a mensagem fique clara, que acima de tudo ela possa preencher, às vezes, algumas lacunas que tem dentro do nosso coração, da nossa mente, e nos torne fiéis, mais firmes, Pai. Nos abençoe, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Romanos 8, 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Aqui está relatando o quê? Que além do ser humano, toda a criação geme, toda a criação sofre com o pecado, com essas dores que a gente sente. E se a gente parar para pensar, quando a gente pensa às vezes na criação, a gente pensa no quê? Nos seres humanos, nos animais e na terra. Só que a criação não se resume a isso. A gente sabe que no universo, de modo geral, existem outras criações de Deus. E essas criações que também não estão aqui na terra, elas estão assistindo tudo e sofrendo, assim como cada um de nós. Cada vez que uma mãe perde um filho, a criação sofre. Toda vez que alguém é assassinado, a criação sofre. Toda vez que acontece um desastre natural, a criação sofre. Cada vez que acontece uma dessas tantas coisas ruins que a gente citou aqui, a criação sofre junto. Eu trouxe aqui também, para a gente procurar entender um pouco mais, aqui fala que a criação, ela geme, né? A criação geme, está justamente com dores de parto até agora. Geme, no grego, que é usado no original a palavra sustenzano, significa sofrer em solidariedade. A criação toda. Todos aqueles que estão no universo sofrem com o ser humano em solidariedade. Significa gemer junto. Ou seja, a criação sofre com o ser humano o tempo todo. A cada sofrimento nosso, a criação, em todo o universo, sofre junto com o ser humano. Paulo, ele diz que o sofrimento, ele não é normal. O sofrimento é causa de algo que foi quebrado e que um dia será restaurado com a graça de Deus. É isso que a gente acredita e tem convicção. O fato é que todos aqueles que amam, servem a Deus, são auxílio, né? Através de um alimento, através da roupa, através de um remédio. Todos esses que estão engajados na causa de Deus, seja de acordo com o teu dom ou da forma que participa, todos eles também sofrem. Até porque a Bíblia nunca prometeu, né, que a fidelidade seria alguma vacina milagrosa para que a gente não sofresse, né? Convido vocês agora, mais uma vez, a abrir a Bíblia, agora em Salmos 56, versículo 8. Salmos 56, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas
no livro, perdão, aqui, no teu livro, tirei os olhos aqui e perdi no finalzinho, não estão escritas no teu livro? Então, Salmo 56 fala que Deus conhece as nossas angústias, as nossas aflições, e Ele, inclusive, seca as nossas lágrimas, né? Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 13, diz o seguinte: toda dor que aflige o ser humano fere também a Deus. A gente não está sofrendo sozinho. A gente sofre a nossa dor pessoal, a criação sofre com a gente. E Deus também sofre com a gente, porque isso também fere a Deus. Tudo que fere a sua criação também o fere, né? O sofrimento é real e a dor é inevitável, mas há respostas para essas dores. E elas começam quando nós passamos, essas respostas começam a acontecer quando a gente passa a olhar além das dores momentâneas. Porque as dores que a gente sente hoje, a perca, a dor talvez de realmente uma enfermidade, uma doença, ela é momentânea. Tudo isso um dia vai passar. Se a gente olhar só para a dor atual, a gente não vai entender o porquê de tudo isso, qual o significado de tudo isso, por que que existe dor se Deus é amor. Quando a gente olha para a nossa natureza, para o que a gente é, e na nossa dor atual, a gente nunca vai entender. Ezequiel 28:15 diz o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde um dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu falei aqui que a gente precisa, para achar essas respostas, olhar algo além da dor momentânea. E o primeiro passo é olhar para o céu, para ver onde tudo começou, onde tudo teve origem, né? A verdade é que o mal ele não começou em guerras, nem na mente de um assassino, de um psicopata, de um ladrão. Muito pelo contrário. Por incrível que pareça, o mal começou no céu. Parece contraditório, né? O céu, que é algo que a gente sempre tem como algo tão santo, e aí o mal se originou por lá. Antes de qualquer ser humano sofrer, um anjo perfeito resolveu se rebelar, e essa escolha abriu portas para tudo que hoje nós chamamos de dor, injustiça e morte. A decisão de Lúcifer de pecar deu a origem a tudo que hoje nós chamamos de dor, injustiça e morte. E aqui em Ezequiel 28:15, quando ele diz perfeito eras, no original hebraico é usado a palavra tamim, que significa completo, íntegro e sem falhas morais. Até aquele momento era assim que era qualificado Lúcifer. Um ser perfeito, completo, íntegro e sem falhas morais. Ele foi criado como um ser de luz, exaltado e belo. Ele não era um robô. Ele tinha a sua liberdade de pensar, de raciocinar, de avaliar o contexto como ele bem entendesse. Ele não era programado para fazer exatamente aquilo que Deus queria, né? E foi justamente aí que o problema começou. O fato da liberdade que ele tinha, talvez algum indício mal que foi se originando ali, e com a sua livre escolha, ele decidiu então por pecar. O mal não nasceu por criação de Deus, mas ele nasceu por rebelião.
Lúcifer se rebelou e deu a origem ao mal. E desde então, Deus tem uma missão. Desde quando Lúcifer caiu, Deus tem uma única e exclusiva missão, que é uma missão de resgate e não de condenação. O intuito de Deus não é condenar a humanidade porque pecou ou condenar Satanás porque ele errou. Pelo contrário, ele quer resgatar. O foco maior de Deus é resgatar o máximo de almas possíveis para minimizar o estrago causado por Satanás. Embora esse estrago é grandioso. Se a gente parar para pensar e imaginar milhares e milhares de pessoas que viveram até esse momento, quantas milhares se perderam e não verão Jesus quando ele descer das nuvens do céu? Mas aí a gente tem uma outra pergunta. Mas se o mal já está revelado, a gente sabe que o mal tem como origem Satanás. Satanás é o causador de tudo isso. Já está revelado, ele é o culpado. E essa dor que ele causa é tão evidente. A gente sabe que ele é o culpado, a dor que a consequência dos atos dele trouxe é muito evidente. Por que Deus ainda não deu fim a tudo isso? Está revelado, está evidente, todos nós temos a certeza. Por que ainda não deu fim em tudo isso, né? E essa é uma resposta que vai além da emoção e ela se encontra na doutrina do grande conflito. É lá que se encontra a resposta. Porque o sofrimento humano não é só resultado do mal. Tudo que a gente sofre aqui, ele não é só resultado do mal. Ele também se tornou parte do processo de revelar a verdade sobre Deus diante do universo inteiro. Eu não tinha parado para pensar ainda com esse ponto de vista, até o momento que eu estava preparando esse sermão. Nosso sofrimento ele não é só resultado do pecado de Satanás, da rebelião, mas ele é parte do processo para revelar a verdade sobre Deus diante do universo. Então, toda vez que o universo está nos assistindo e vendo tudo que o pecado, que o mal, que as consequências da rebelião de Satanás vem causando, ela serve como provas para mostrar a verdade sobre o caráter de Deus para o universo inteiro. Existe um conflito cósmico acontecendo. A gente não consegue ver com os nossos próprios olhos, mas está acontecendo. E nossas dores, escolhas e lágrimas fazem parte de um julgamento muito maior do que a gente imagina. E essa batalha começou no céu. E Apocalipse 12, 7 a 9 vai nos dizer isso. Apocalipse 12, 7 a 9. Doze, 7 a 9. E diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Começou no céu e teve como consequência Satanás lançado para a terra. Ele e todos os seus anjos que compraram essa ideia furada, né? Até existe um termo que fala, entrou numa barca furada. Eu tenho certeza que esses anjos aí entraram na maior barca furada da história e vão afundar. Já estão afundando e logo, logo eles vão afundar de vez. Após a queda do homem,
lá no Éden, os nossos sofrimentos, então, eles se tornaram evidência para o universo da maldade de Satanás, que é o que eu já havia comentado pouco antes. E essa guerra, ela continua. Tá vigente. Essa guerra que aconteceu no céu, ela não parou lá. Ela continua a todo tempo. Só que ela não continua com armas, mas sim com verdades e mentiras. Confiança e dúvida. Luz e trevas. É justamente a batalha nesse momento é essa. A verdade e a mentira. Confiança e dúvidas. Luz e trevas. A treva tentando se pintar como luz. A mentira tentando se pintar como verdade. Ao mesmo tempo que a verdade quer evidenciar que a mentira realmente é uma mentira. E fica nesse conflito o tempo todo. Satanás, ele acusou Deus de ser injusto, não é? Que Deus era controlador, que as pessoas que os anjos só adoravam a ele e prestavam reverência a ele porque ele, na verdade, era um manipulador, né? Então a terra se tornou palco onde essas acusações seriam julgadas. E teve um amigo aí que ele sofreu com isso, né? Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele serviu como exemplo. Vamos em Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12. Esse coitadinho aqui não tinha nada a ver com a história, mas serviu de exemplo. Jó 6, 1. Está logo depois de Esther. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então vieram ali representantes da criação de Deus estar com ele, e no meio deles foi quem? Satanás, aquele que naquele momento se julgava o dono da terra. Ele foi lá, passou a rasteira em Adão e pegou para ele a responsabilidade sobre a terra. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercastes como concebe a ele e sua casa, a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti e tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Satanás é lançado à terra, consegue passar a rasteira em Adão e Eva, pecado entra no mundo. Desde então, o sofrimento começa a escalar dia após dia. E dá para dizer que é exponencialmente, né? Conforme a descendência de Adão e Eva foi se ramificando, na mesma proporção a maldade também foi aumentando, o sofrimento também foi aumentando, né? A dor de Jó, assim como a nossa dor, não é uma punição. Não foi uma punição de Deus contra Jó, mas um testemunho. A vida dele se tornou parte também da resposta nesse grande conflito.
E a verdade é que até hoje, Deus permite que a nossa vida, a nossa fidelidade, o nosso sofrimento sirva também como exemplo para mostrar o caráter de Deus para o universo. Romanos 3, 4, Paulo afirma o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que sejas justificado em suas palavras. No original, justificado, de Caio, significa ser declarado justo ou inocente. Por incrível que pareça, nesse momento, o caráter de Deus está sendo julgado. Que doideira, né? Quanta gente muitas vezes acusa de ser um Deus mau, que está vendo todo esse sofrimento e não faz nada. Na verdade, é o caráter dele que está em xeque. Efésios 3:10 reforça isso. Tá colocando aqui? Então vamos ler aqui então. Para que pela igreja a multiforme aqui que significa forma, para que pela igreja a forma de sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades no lugar celestial. Ou seja, é o que eu estava falando com os adolescentes um pouco antes, né? Se a igreja seja conhecida pela forma de sabedoria de Deus, isso quer dizer que quem é responsável a explicitar ao mundo o formato, a sabedoria e o caráter de Deus? Somos nós. Se nós somos a igreja, somos nós os responsáveis por demonstrar ao mundo o verdadeiro caráter de Deus, né? Nossa fé e sofrimento não são ignorados, mas sim evidência constante do caráter de Deus, que é digno de toda confiança. Imagine Deus lidando com Satanás como se fosse um filho, aquele filho rebelde, que acusa o pai, que esbraveja, e deixa o pai doido da vida. Doido para pegar, dar uns chacoalhão, uns tapa. Só que Deus, ele escolheu fazer diferente. Ele podia ter pego Satanás pelo pescoço já lá no início, ou um estralo de dedo, acabava com essa rebelião. Só que ele escolheu deixar o mal seguir o seu próprio curso para que criasse prova contra ele mesmo. E é o que a gente vê. O mal por si só, ele cria provas incontestáveis de que Deus é correto e justo nas suas atitudes, né? Mas será que Deus apenas observa tudo isso? Tá deixando o mal correr solto? Ou será que ele sente o peso da dor humana? Será que ele está indiferente? Deixa acontecer, lá na frente a gente vê o que vai rolar, né? Isaías 63, 9. Vocês vão colocar aqui. Isaías 63, 9. Em toda angústia deles foi ele angustiado. Então, ó, em toda angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, o tomou e os conduziu todos os dias da
antiguidade. Deus não é um espectador. Deus é um participante ativo de tudo isso, né? Ele sente a mesma angústia que a gente sente, ele também sente. Talvez até numa proporção maior, né? João 11:35 confirma isso. João 11:35 que diz: Jesus chorou. Que no grego original, dácrio, que significa no original chorar com dor real. Não apenas ali uma emoção superficial. Nessa passagem aqui em João 11:35, Jesus chorou com uma dor real, uma dor profunda. Mesmo sabendo que poucos minutos depois Lázaro seria ressuscitado, ainda assim ele chorou. Ele teve a oportunidade infeliz oportunidade de experimentar essa dor que nós sentimos por muitas e muitas vezes nas nossas vidas, né? Isso aconteceu porque Deus ele não ignora o sofrimento humano. Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 761, o seguinte: a cruz não apenas revelou o sacrifício de Cristo, mas o sofrimento do próprio Pai. Muitos imaginam que Deus ele é um Deus intocável, frio, né? Que não sente. Não é possível que ele sente. Olha tanta coisa ruim que está acontecendo. Se ele sentisse algo, ele já tinha feito alguma coisa, né? Não estaria caladinho lá no canto dele, né? E esse é o coração desse estudo chamado Teodiceia. Justamente dizer que Deus não está imune ao mal. Ele sente mais do que todos nós. A gente sofre por muitas vezes um mal sobre nós e os nossos familiares. Olha a proporção do mal que Deus sente. Que se ele sente o mal que é afligido por todos nós, imagina o mal que atinge Jesus. E por isso, nenhuma lágrima é ignorada. E aí faz outra pergunta. Se o mal está explícito, Satanás está revelado, que é o culpado, ele não acaba com Satanás? E se ele sente tudo isso, o que ele fez então, afinal, para poder resolver isso? Como que um Deus sensível, que realmente então se importa com os nossos sentimentos, com as nossas dores, vai enfrentar esse mundo que está em colapso? Qual que foi a estratégia, né? O sofrimento, na verdade, ele não prova que Deus se afastou. Ele prova que Deus entrou no conflito, não com palavras, não só com a Bíblia. Prova que ele entrou como presença. E o ponto mais alto dessa presença de Deus nesse conflito é a cruz. Esse é o ponto mais alto desse conflito. Essa é a prova de que ele se importa, de que ele sente, que ele quer buscar uma solução. A cruz foi a resposta de Deus para o pecado. E a maldade que Satanás espalhou por toda a criação. Deus não se escondeu. Romanos 8:32, um trecho dele diz assim: aquele que nem a seu próprio filho poupou. Será que ele é tão indiferente assim? Que ele tomou a atitude de entregar o seu próprio filho para poder salvar essa humanidade? Não faz sentido a acusação de que ele não se importa. As atitudes dele mostram o contrário, que ele de fato se importa e entrou, como se diz, de cabeça nessa parada, né, para resolver. Isaías 53, 4 e 5. Querem projetar aqui para gente? Isaías 53, 4 e 5. 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou para si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o mal que ele sofreu é o responsável por nos trazer o bem, por nos trazer a oportunidade, né? A verdade é que Cristo ele não morreu apenas como um mártir, para ser lembrado de gerações em gerações, como aquele que morreu supostamente pelos seus filhos, né? Ele morreu como um substituto, assumindo o peso de todo o pecado que deveria ter recaído sobre cada um de nós. Como que um Deus indiferente é capaz de fazer tudo isso? Na cruz, Deus ele não tentou explicar o sofrimento. Ele carregou sozinho todo o sofrimento. E todo o universo viu. Assim como todo o universo vê as nossas tristezas, as nossas dores, todo o universo viu o que a rebelião de Satanás fez com Cristo. Cristo, Deus, ele entrou no pecado, se fez homem para oferecer para a gente a única e exclusiva possível cura. E se a cruz é a resposta, então, do porquê o sofrimento ainda continua, porque ainda existem lágrimas, doenças e injustiças. Não falamos aqui que o sacrifício na cruz veio justamente para pagar o preço do pecado que traz dores, lágrimas e injustiça? Mas o preço já foi pago. Por que ainda continua? Por que não acabou, né? A verdade é que a cruz foi a resposta para o sofrimento. E o juízo será o fim do sofrimento. O juízo pelo qual a gente aguarda. A cruz mostrou o amor de Deus, mas o juízo mostra que ele também é fiel, justo e definitivo. Daniel 7, 9, 10 e 22. Pode colocar para a gente aí, Daniel 7, 9, 10, depois o 22. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. 22 agora. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Essa parte do livro de Daniel, ela descreve justamente um tribunal celestial, onde os livros serão abertos e o caráter de Deus e o caráter de Satanás serão expostos diante de toda a criação. E esse juízo ele não serve para Deus descobrir algo. Agora ele vai avaliar e... Não, Deus ele já sabe o caráter dele, já sabe qual é o caráter de Satanás. Mas isso tudo serve para que o universo compreenda e confirme o juízo final que será determinado sobre Satanás.
Imagina um homem que foi acusado injustamente e ele está alguns anos na cadeia, sofrendo, longe da família, passando ali por vários apertos ali, talvez até agressões dentro dessa cadeia, e sofrendo, e a justiça nunca chega. Ele não é o responsável daquele crime que ele foi acusado, mas ele está pagando o preço desse crime, né? E chega um momento, então, que o juiz decide, então, analisar essas provas a fundo, verdadeiramente, para procurar entender se realmente esse homem é o culpado ou não. E, enfim, após essa aferição minuciosa, esse homem, então, é declarado diante de todos inocente. Esse julgamento ele não condenou. Ele declarou a inocência, ele libertou esse homem. Esse julgamento ele não apenas limpou o nome desse homem, mas ele expôs o caráter daquele que o acusava. Assim também será o dia do juízo. Vai ficar às claras a pureza do nome de Deus, do caráter de Deus, e vai ficar exposto diante do universo o caráter de Satanás. E aí todos entenderão e justificarão o ato seguinte, que é quando Deus dá fim a tudo isso, né? E assim será o julgamento de Deus, um ato de restauração da humanidade, do universo, como sempre foi. Não um ato de vingança contra Satanás. Vamos agora a Apocalipse, indo já para o fim da nossa mensagem, 21, versículo 4, que diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ah, como eu espero por esse dia. Eu acredito que todos nós almejamos por esse dia, né? Onde não haverá lágrima, nem morte, nem pranto e nem dor. Teodiceia não é só a justificativa do porquê tudo isso acontece, mas sim sobre revelar o verdadeiro caráter de Deus para aqueles que o acusam. Mas ainda assim, eu acho que talvez vocês, a gente ainda tem algumas perguntas, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu essa dor? Ele era tão jovem, por quê? Não fazia mal para ninguém, era uma pessoa honesta, íntegra. Onde estava Deus naquele dia? São algumas de várias e várias perguntas que o ser humano faz quando não consegue perceber, talvez, a presença de Deus em tudo isso, né? Mas quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a cruz e para o juízo, podemos responder com toda a fé. Ele estava ali sofrendo comigo, trabalhando em silêncio e preparando o fim de toda a dor. Teodiceia é um estudo justamente para revelar o caráter de Deus e explicar que mesmo Deus sendo o amor, porque ainda é permitido a dor. Mas se a gente parar, a gente analisar que tudo que a gente caminhou até agora, a gente tem uma alegria. Tudo já se passou, só resta agora o juízo.
pelo qual a gente tanto aguarda e temos a certeza que em breve Jesus virá para buscar cada um de nós. E eu desejo de coração que esse estudo, vamos dizer assim, dessa manhã, sirva para nos ajudar a entender melhor algumas coisas que acontecem na nossa vida, que não tem explicação. Que Deus abençoe cada um de vocês, os use para proclamar o Evangelho sempre. Amém.